Votos cordiais de saúde e paz a todos. Tema que atinge a todos nós. Não há quem esteja na Terra, em qualquer lugar que seja, fazendo parte de qualquer comunidade, que não passe, no histórico da sua própria existência, por um processo de sofrimento ou por um processo de dor. E é indiscutível que em muitos momentos de nossa existência, mesmo quando esclarecidos pela doutrina espírita, não sejamos levados a determinados questionamentos diante desses fatos que nos geram tantas situações difíceis, que na verdade nada mais representam do que os fatos que nos tiram da zona de conforto. E é por conta disso que perceberemos as atitudes das mais distintas, indivíduos que se revoltam, outros que dão as costas à própria divindade, muitos que vão agora em busca de entender, achando que não há uma razão para este processo. E poucos são aqueles que têm a capacidade de encontrar em si próprio não só explicação, como responsabilidade diante dos fatos que estão acontecendo. É muito comum que nós procuremos constantemente indivíduos para que possamos apontar como culpados ou situações de maneira que nós somos sempre, às vezes até sem querer, mas nos colocamos na posição de vítimas da vida, das circunstâncias, da situação. É interessante porque precisamos fazer um mergulho neste tema e para que a gente de fato consiga explorar ao máximo, sabendo que não iremos esgotar, é importante que a gente entenda dois fenômenos, a dor e o sofrimento. Que de alguma forma, na condição em que estamos, no mundo de provas e expiações, frequentemente nós iremos encontrar como sinônimos. Não obstante, podemos dizer que a dor seria o elemento, o fato, a situação que tanto pode atingi-la física como moralmente, e o sofrimento é o fenômeno pelo qual nós passamos por este fato doloroso. Não sei se deu para a gente perceber uma pequena diferença. Mas nós podemos, repito, traduzir como sendo a mesma compreensão de dor e de sofrimento. Indiscutível que nós precisamos voltar no tempo para buscar entender dentro do fenômeno da nossa tradição judaico-cristã quando surge a dor para o ser humano. E é interessante porque essa história ela vai partir do famoso Jardim do Éden. É lá que vai surgir a dor e o sofrimento para o ser humano. Porque nós talvez pouco tenhamos refletido que a Bíblia em si é a história da própria evolução e a redenção do ser humano. Começando com a formação, obviamente numa questão simbólica de Adão e Eva, e ela vai concluir com o Apocalipse, no momento em que nós teremos a Terra regenerada, onde Deus se revolta e rompe a relação com a criatura, depois com a figura do Cristo, que vai haver esta nova aliança, e a partir dali, um novo mundo que vai surgir, repito, no Apocalipse. Conseguimos então perceber que existe uma linha de continuidade, que vai começar lá atrás. E é lá atrás, nesse momento da Gênese, que a dor surge para todos nós, porque até então havia a figura de Adão e Eva e eles viviam muito bem. Alisson, você está falando assim de Adão e Eva, parece que aconteceu. Não, vocês sabem que para nós espíritas é uma visão simbólica que nós temos ali e que de fato ela é muito importante para que a gente compreenda depois aquilo que o Espiritismo vem decodificar como informação sobre aquele fato de Eva encontrar com a serpente convencer Eva de que aquele fruto era uma fruta importante, aquela árvore era uma árvore importante, pois aquele fruto faria com que os dois tivessem a mesma condição de Deus, de conseguir decodificar, de saber o que era o certo e o errado. E é exatamente isso que acontece. Eva experimenta, vê que a fruta é boa e depois entrega-se a Adão.
né? E aí engraçado que quando na Gênesis nós iremos perceber que Deus se aproxima de ambos, eles com vergonha porque estavam nus se escondem. E imediatamente Deus percebe que eles comeram do fruto da árvore proibida. Então o próprio Cristo, o Deus pergunta e eles respondem. E eu gosto porque a sequência é maravilhosa. Perguntou a Adão, por que você comeu? Porque Eva me deu. Aí pergunta a Eva, se foi a serpente. Então, cada um que chegou para a serpente não tinha mais a quem apontar, só tinha ela mesma, então foi quem sofreu. E a partir dali, nesse momento, nesse diálogo, eu peço licença para que a gente leia, é nesse momento em que surge o processo da dor. Porque até então tudo era dado ao ser humano no paraíso. E ele diz, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja que a dor entra na história da humanidade no momento em que Deus se revolta, com a atitude de desobediência. E ele vai continuar o texto, mas para nós não é interessante nós continuarmos lendo, não por nada, só pelo fato de que temos outros pontos a serem avaliados. Precisamos então decodificar, né? O que é que de fato representa? Ora, nós sabemos que na hora em que ele traz as normas do Éden, está sendo posto aquilo que seriam as leis divinas. E ao homem era dado que obedecesse à figura da própria divindade e não atravessasse o limite dessas leis. A serpente, ela entra como a figura que tenta, é a figura da tentação, que faz com que o indivíduo agora, ele comece a observar a terra de uma forma distinta e diante disso ele queira experimentar aquilo que estava posto diante dele. E, obviamente, que nós temos uma tendência, todo mundo deve ter uma história dessa aqui, porque o tal do proibido, psicologicamente falando, é algo atrativo. Na hora que o pai diz, não faça, dá uma vontade de você fazer, dependendo do que seja, porque você fica com aquela tentação. Mas por que está proibindo? Não há um esclarecimento, há uma proibição. Na hora que há uma proibição, rapaz, eu posso tudo, eu só não posso aquela, a vontade que dá é aquela. Nós temos essa questão da curiosidade, do averiguar, do ir atrás, e é isso que acontece. Então, é óbvio que isso é simbólico, porque se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que o que ele estava fazendo era criar uma forte tentação na figura dos dois em relação àquele fruto. Então, simbolicamente, o que estava se colocando aí é de que existem leis divinas e que nós somos tentados, muitas vezes, a não obedecer por conta do nosso próprio livre-arbítrio. Porque nós queremos experimentar porque achamos que nem sempre a história é essa, ou que a lei de fato é essa. E a partir daí vem as consequências das mais diversas e de uma maneira muito clara, muito simples. Essa condição apresentada é a dor como consequência da fuga da lei. Mas se a gente parar para refletir sobre a própria dor e o sofrimento, há situações que não estão relacionadas, vamos dizer assim, à minha atitude direta e ainda assim eu sofro. Tem questões do nosso dia a dia em que nós passamos a ter dificuldades e dores que esta história de Adão e Eva não contemplam. Porque nesse momento o que a gente percebe é fuga à lei divina e o resultado da dor como consequência da fuga. Quando nós vamos observar Jesus falando o mais famoso dos sermões, agora a gente deu um salto histórico para chegar no período do Cristo, é interessante porque ele vai apresentar a dor sobre outro aspecto. Agora nas bem-aventuranças, ele vai dizer, dentre as várias, ele diz assim, uma delas, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ora, o indivíduo que está aflito, ele está com dor, ele está com algum processo de sofrimento. A própria aflição já é um sofrimento. Não obstante, a gente precisa refletir para nós próprios em que situações nós nos encontramos aflitos. Porque a aflição, ela não é só o fato de risco, de perigo ou da dor em si, mas há situações do nosso coletivo, por exemplo, que nós nos tornamos aflitos, porque não compactuamos com determinadas situações e por conta disso ficamos sofrendo, seja com pessoas próximas a nós ou com situações sociais coletivas que também nos atingem. Vejamos se não,
Há situações que nós olhamos para o mundo hoje que as pessoas ficam aflitas. Não tem nada a ver conosco diretamente, mas cria-se uma aflição. As injustiças que surgem, e aí ele vai dizer mais adiante, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ora, quem tem fome e sede de justiça? O indivíduo que hoje olha para o nosso país, olha para o mundo inteiro e vê situações que ferem princípios, a gente não tem fome e sede de justiça? Tem. E a gente fica se perguntando, será que ninguém está vendo? Será que ninguém percebe? E nós precisamos ser primeiros voltados para os princípios, para a ética, para a dignidade, e depois a gente vê essas questões dos nossos apaixonamentos. Vejamos que ele agora traz uma perspectiva diferente. Ele apresenta um nível de consciência do indivíduo que passa a sofrer, porque se nós não enxergássemos essas situações como problemas, não haveria aflição, porque a gente faria parte do contexto. Eu não teria sede de justiça se eu acho que está tudo correto. Percebem agora que o indivíduo se encontra num outro patamar de consciência. É por isso que nós estamos agora no grupo dos indivíduos que nos tornamos aflitos, que temos sede e fome de justiça. Então a gente começa a perceber que na medida que o indivíduo desperta, ele sofre as consequências de um tipo de dor que não está relacionado diretamente a uma causa prévia daquilo que eu próprio fiz, mas é uma situação que nos atinge. E qual o objetivo desta situação? Então, o estudo da dor e do sofrimento como um processo de despertamento, ele é um pouco mais profundo do que a perspectiva tão objetiva que a gente tem relacionada a isso. Porque a gente vai vendo que, na medida em que Jesus chega, ele apresenta conceitos em que muda aquilo que foi apresentado por Moisés na Gênese. E com certeza, quando a gente for ler agora sobre o que a doutrina espírita traz nessa realidade, tudo passa a fazer sentido, inclusive o que estava lá no Éden. O que o Cristo fala agora e mais adiante, porque ele não só vai explicar tudo, como ele avança no entendimento da dor. E é nesse contexto que a doutrina espírita ela é especial, porque ela de fato é consoladora, porque ela dá àquele que busca nos seus princípios o entendimento e começa a dizer, agora eu entendi o porquê. Porque há tipos de dores e de sofrimentos. Nós iremos encontrar o próprio Buda, antes do Cristo, já falando sobre a cessação do sofrimento, do porquê sofremos e o que é que faz com que a dor cesse, que é algo tão marcante na nossa vida. E a doutrina espírita vem, então, e de uma maneira muito clara, baseada nos seus princípios, nos seus fundamentos, nos darem a base para que a gente entenda o que outros espíritos vieram a posteriori explicando com bastante clareza sobre as dores. Primeiro delas, e o mais impactante, é nós simplesmente acreditarmos que Deus é soberanamente justo e bom. É meio difícil, diante de alguns processos que nós passamos, de achar que Ele seja justo ou que Ele seja bom quando essa dor nos atinge de forma frontal. Mas é um princípio, é um fundamento da doutrina. Deus não erra. E na medida em que Ele não erra, para que haja essa compreensão e isso se materialize, não seria coerente na cabeça de ninguém que para que a dor tenha um propósito e esse sofrimento, eu preciso ter algo que eu ganhe neste processo para que depois ele tenha a gratificação de ter passado. Caso contrário, situações como crianças que nascem pouco tempo depois desenvolvem doenças difíceis que os arrastam ao túmulo, que nós questionamos qual a razão de uma criança que nasce, sofre ele, sofre a família, a criança retorna à pátria espiritual e não teve uma razão de ser. E se o entendimento for de uma vida unicista, ou seja, uma única existência, agora que a dor passa a não ter sentido. Então começamos a entender que é, de fato, necessário o entendimento da reencarnação para que essa questão de Deus ser amor, como João Evangelista coloca, e a doutrina vem colocá-lo como soberanamente justo e bom, ganhe corpo e razão. Então, na hora em que a gente compreende que nós somos espíritos, e aí sim esse ponto é fundamental, porque a partir do momento em que eu entendo o espírito que sou, os tipos de dores eles vão fazer sentido em nossa mente. Hoje vai ser uma tarde de estudo. A doutrina espírita fala que existe Deus, existe o espírito, existe o perispírito e existe a matéria. Então vamos ter uma aula hoje de princípios da doutrina espírita.
para que a gente entenda os conceitos de dores que os espíritos trazem. Vejamos como é interessante. O espírito é o ser pensante. É um atributo, não é o próprio espírito. É diferente ser um atributo, mas pela nossa condição limitada ainda se misturam. Quando eu falo de inteligência, eu estou falando de espírito. O espírito é a inteligência? Não. O próprio Kardec pergunta, ele diz, não é a inteligência, é um atributo do espírito, mas na condição de vocês se misturam. Então o espírito em si é essa capacidade que nós temos de raciocinar, de pensar, de entender, de compreender, ela está guardada neste ser eterno espírito. Um conceito que a doutrina traz agora é que a matéria é desenhada por um elemento que ele é transitório. Ele é semimaterial, ele é de um elemento quintessenciado. Não é o próprio espírito, porque o espírito ele é aparentemente para a nossa realidade disforme. Ele é uma chama. É assim que os espíritos descrevem na primeira obra chamada O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Kardec pergunta como é, ele diz, olha, para vocês que não têm condições ainda de enxergar de fato a essência, o espírito é como se fosse uma chama. O perispírito, por sua vez, que é o elemento que liga este ser pensante, mas ele estrutura o corpo, esse tem forma. É um molde, é um modelo organizador biológico. E o interessante é que ele vai imprimir no corpo tudo aquilo que o espírito traz em sua essência. De tal forma que é importante que este entendimento fique marcado para nós, que no processo das reencarnações, no ir e vir, é o mesmo espírito. Então, vida para a doutrina espírita só existe uma, que é a vida espiritual. E nós entramos e saímos das existências, ganhando formas distintas, polaridades diferentes. Ora você pode reencarnar como uma mulher, ora você reencarna como homem, no objetivo de extrair as potencialidades dessas experiências. Ninguém tem como negar que um colo de mãe é diferente do que um colo de um pai. Porque a mãe há estruturas hormonais, psicológicas, emocionais diferentes do homem, da estrutura do pai. Então são experiências que vão fazendo com que o espírito adquira. E é este processo que a gente vai perceber que gera um tipo de dor, que já já eu falo. É importante, Alisson, esse momento, é importante que a gente entenda esse conceito, porque fora dele, a gente não vai entender quando os espíritos dividirem a dor em 3 tipos de dor. E o porquê elas servem para o nosso despertamento. Porque a chave aqui é o sofrimento como processo do despertar, para que a gente entenda por que eu passo por esta dor. Qual o objetivo? Porque senão, repito, nós iremos passar pelo processo doloroso como se nós fôssemos vítimas. E Deus não nos colocaria porque, segundo consta, sendo Ele amor, soberanamente justo e bom, Ele não seria sádico para fazer com que os seus filhos sofressem de forma aleatória, sem uma finalidade. E esse é o ponto. Fazendo analogia com Adão e Eva, na medida em que nós fugimos às leis divinas, angariamos para nós experiências dolorosas, na medida em que eu vivo conforme estas leis que estão vivenciadas e exemplificadas no Evangelho pelo próprio Cristo. Se nós conseguimos viver aquela realidade, eu estou de acordo com. E na medida em que eu estou de acordo com a lei, eu não sofro sanções. Eu não marco, e aí é o ponto fundamental para a nossa tarde. Quando eu ajo na terra de forma desequilibrada, fugindo a essas leis, prejudicando-me e prejudicando a alguém, eu marco meu perispírito, eu crio cicatrizes, e eu prefiro chamar de matrizes, que vão atingir o espírito, que é o ser imortal. Na próxima reencarnação, eu agora vou ter que resgatar, reparar e aprender na experiência aquilo que eu fiz mal. Então, o processo da reencarnação é a necessidade do aprendizado de algo que eu utilizei de forma equivocada. Não é uma penalidade no sentido de eu vou castigá-lo porque ele fez errado. Mas se você não soube utilizar desta ferramenta, você agora volta com as consequências que você gerou, para que você desenvolva a capacidade de utilizar a ferramenta bem utilizada. Percebem a situação? Deu para entender alguma coisa? Eu espero que sim. Então, se eu marco meu corpo e utilizo mal, eu agora gerei para o espírito uma marca que ele não tinha.
Eu agora volto na próxima, imprimo na matéria aquele problema, seja no campo físico ou seja no campo moral das nossas relações, do ambiente onde eu estou imerso, desde a minha residência ao edifício onde eu me encontro, ao bairro onde eu estou, à cidade em que eu me encontro, e assim sucessivamente. Tudo tem uma razão de ser de acordo com a necessidade do Espírito. E aí o mais interessante é que nós temos parte nessa história. Qual, Alisson? Relatam os Espíritos que nós, quando nos encontramos no mundo espiritual entre duas existências, voltamos à pátria, estamos entre duas existências, nós tomamos contato com a nossa consciência. Acredito que no patamar que nos encontramos aqui, porque tem indivíduos que ainda são tão próximos à animalidade que eles sozinhos eles não conseguem. Nós iremos fazer uma reavaliação da nossa existência, de fatos marcantes que nós passamos, de situações que foram importantes para nós. E ali teremos a possibilidade, auxiliados por mentores, de dizer até que ponto nós tínhamos responsabilidade ou não tínhamos. Então nós teremos muitas surpresas, principalmente nos nossos relacionamentos, em percebermos que ao invés de vítimas, estes que nos desagradam e nos desafiam, foram desafetos de ontem e que nós pedimos a oportunidade de voltarmos juntos para essa reparação. Só que o processo de reparação gera o quê? Dor, sofrimento. Mas era um sofrimento que elegia, que promovia, melhor dizendo. E nós, quando chegamos na carne, esquecemos de alguma forma, temos a vaga intuição, mas o nosso orgulho, o nosso desejo de se manter na zona de conforto faz com que eu veja aquela outra pessoa como sendo o indivíduo ou o fato que me impede de encontrar o equilíbrio que eu gostaria de ter. Se eu não tivesse fulaninho na minha vida era maravilhosa. Só que o problema não está em fulaninho, está em saber, em adquirir o valor que faz com que eu suplante o problema aparente que fulaninho está me trazendo. Porque se eu não adquiro o valor, não vai ser fulano, vai ser cicrano, porque eu vou bater com outra pessoa, em outra situação, e vai me gerar o desconforto. Então não é a pessoa em si. E aí a gente vai descobrir que esta pessoa volta em nossa vida nesse processo de intervalo, quando a gente entra em contato com os mentores e diz, vamos fazer uma avaliação do processo existencial. E quando a gente enxerga, a gente diz, Pai do céu, Alisson, você viu isso aonde? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instrução dos Espíritos. São Luís é que fala. Ele diz, observando o que aconteceu, a consciência dói tanto que se implora aos espíritos superiores e a Jesus a oportunidade de retornar junto a essa pessoa para poder reparar e aliviar a consciência. E é nesses momentos em que os espíritos dizem, olha, só tem vaga lá em Recife. É sério, não é nem em Recife, é na região metropolitana, é em Jaboatão. Aí o cara faz Jaboatão Velho, não, é em Piedade, é normal. Tô brincando quem mora em Jaboatão Velho, viu? Por favor, só uma brincadeira. Mas é o que eles dizem. Então até a situação, a dor na consciência é tamanha que o indivíduo prefere vir nesta situação do que continuar no plano espiritual sentindo o que ele sente. Porque o corpo físico, ele amortece as nossas sensações e os sentimentos. Então, se eu tenho um sentimento de vergonha, por exemplo, pelo que eu fiz a fulano e achando que eu estava agindo da melhor forma possível, voltar à matéria e ter a bênção do esquecimento do que foi, livra por um tempo e ainda me dá a chance de reparar. Então, a dor, ela vai ganhar aspectos diferentes quando a gente compreende essa lei, que é a lei da reencarnação. E para que o indivíduo ele evolua, não é só necessário resgatar, é importante que ele avance. Porque uma coisa é eu reparar o mal e aí eu fico no 0 a 0. Mas eu preciso desenvolver a capacidade. Que capacidade, Alisson? Quem é o ser pensante? O espírito. Então, na medida em que eu sou posto na Terra para trabalhar o pensamento, eu estou evoluindo agora. Então eu tenho uma questão que está acontecendo no trabalho e eu preciso resolver. Este exercício mental para superar o problema é a aquisição do espírito. Deixou de ser uma dor? Não, mas ela é uma dor de outro tipo. Então André Luiz, numa obra chamada Ação e Reação, conversando com o espírito
que eu esclarecia, Druso, ele vem nos trazer uma informação sobre a dor. E através deste processo nós chegaremos ao final e iremos entender que a dor, de fato, é uma ferramenta para que a gente desperte. Então, eu vou pedir licença. Hoje eu vou ler um pouquinho, porque é interessante nós entendermos que ele vai classificar a dor em 3 situações. Ele diz que a dor ela pode ser dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Todos nós estamos imersos nessas 3 dores. E todas essas 3 situações é um convite ao indivíduo despertar, para entender que a dor não é a ferramenta que está nos punindo, mas é uma voz divina nos convidando a fazer a mudança. Se nós pararmos para avaliar desde a nossa fisiologia, que é a coisa mais simples que a gente pode avaliar, a dor, quem sofre uma topada entende o que eu estou dizendo, já foi um aviso para que você caminhe de forma mais atenta, para que você não ande topando por aí. Então a dor, a gente vai perceber que, na verdade, é a própria fisiologia, obedecendo a esta lei natural, o amor que Deus tem por nós, nos chamando a atenção para que algo está errado e que a gente precisa mudar. Tem pessoas que são workaholic, chega um momento de entrar num processo de colapso. Essa dor, ela é funcional porque ela está dizendo, ou você para ou a gente para por você, que é a seu benefício. Quando eu boto a mão no fogo, a mesma coisa. Quando eu me machuco ou tenho um abscesso, o organismo está dizendo a mesma coisa. Essa dor não é me punindo, é me dando um aviso, dizer, olha, tem algo errado, você precisa se cuidar. Então, em todos os aspectos acontece isso. Mas vamos ver nessa classificação que é que ele coloca. O que é que diz Druso para ele? A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Como a gente sabe que o princípio ele nasce do mineral e vai até o hominal, então o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Ele diz assim, ó, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos. Tudo são fenômenos dolorosos. Até o ferro, recebendo aquela martelada do malho, é um fenômeno doloroso na fase mineral para que ele vá adquirindo estas experiências. Sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Então, dor evolução são esses fenômenos externos, desafios que nos chegam na vida comum de um encarnado, onde a gente vai utilizar dos nossos recursos, dos mais diversos, em especial a inteligência, que faz com que a gente caminhe. E que o mais interessante é programado na nossa espiritualidade, no momento da espiritualidade em que nós estamos na erraticidade, conversando com os nossos mentores, que aqueles serão momentos de teste para nós, para que a gente possa trabalhar a mente e com isso dar passos no processo evolutivo. Sempre que a gente tem um desafio diante de nós, eu vou repetir, por isso que eu falei algo tão simples, às vezes é uma questão do trabalho. O cara chegou com uma situação, rapaz, eu nunca resolvi um problema desse. Essa situação, ela é uma dor evolução. Vai lhe tirar o sono, vai passar finais de semana trabalhando com a equipe, tentando achar uma solução para isso, você desenvolveu. Daqui a 5 anos você vai olhar para trás e vai trazer aquilo com expertise, que numa situação próxima àquela você diz, olha, eu tenho uma certa experiência, porque eu já vivi. E a gente tem condições hoje, muitos de nós aqui, tem condições de olhar para trás em situações como essa e dizer, olha, eu passei já por isso. É por isso que os pais vêm à frente, os avós à frente, assim sucessivamente, porque a experiência fala, foi dor evolução. Veja que lindo. Então são os fenômenos naturais até no relacionamento. Tem situações que são frutos do nosso passado, onde a gente se reencontra, mas há outras que são desafiadoras. E quem aqui vive em casal sabe que é preciso renunciar a algumas coisas, né? Um cede de um lado, outro cede do outro. É maravilhoso, não é não? Quer evoluir? Case. Maravilhoso. Entendeu? Não é? É por isso que eu vivo dizendo, Alisson, eu me separei. Não, tem problema, vamos se reencontrar na próxima. Não, na próxima não. Né? Tem gente que... Mas entendam que, de fato, esses processos são da evolução.
Nós somos impulsionados pela própria natureza, porque caso contrário isso não acontecesse, nós permaneceríamos ali, estacionados. A ciência não avançaria, porque novas dores não surgiriam. Gente, vamos imaginar, a Covid surgiu. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra chamada Perturbações Espirituais, ele diz, toda pandemia começa e termina daqui para aí. Olha o que ele diz, está nessa obra, Perturbações Espirituais. Ela veio antes, eu acho que uns 6, 7 anos antes da pandemia. Está nessa obra, ele diz assim, as pandemias nascem daqui para aí. Daqui da onde? No mundo espiritual, para ir para a Terra. Elas começam e terminam daqui para aí. A humanidade inteira, os cientistas inteiros se juntaram, vamos correr. Não estou fazendo juízo de mérito se foi tudo 100%, se não foi 100%. O que a gente pode dizer é que se juntaram para pensar, para trazer resultado, e isso avança. Pense se não. Quais foram os momentos da gente de grandes avanços em termos de tecnologia, de saúde, de tudo? Foram nos momentos dos grandes conflitos. Bomba atômica, mas do outro lado fizeram bomba de cobalto para matar o câncer. Então, a gente vai percebendo que são situações que fogem, às vezes, ao nosso querer. Mas isso é para nos estimular, para ir à frente. As calamidades surgem. Rapaz, a gente precisa desenvolver. Dizem, eu nunca fui. E se alguém já foi, pode dizer depois. Os prédios no Japão, eles têm um sistema antiterremoto, porque lá as placas tectônicas vivem se movimentando. Vivem se movimentando. Aqueles prédios imensos, para derrubar, tem que ser daquele terremoto. Mas foi o processo da dor, da própria geografia, que fez com que os homens se juntassem, pensassem e evoluíram. É esse processo da dor-evolução. A outra dor, ele vai colocar, em nosso estudo, porém, analisamos a dor-expiação, que vem de dentro para fora, porque a dor-evolução é de fora para dentro. E aí ele diz, a dor-expiação vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Ele coloca aqui. Então veja que agora essa dor-expiação, ela está relacionada ao ajuste que nós precisamos ter para com a lei. Mas essa lei não é da forma com que a gente enxerga, que é só um conjunto de códigos rígidos. Não, essa lei está na consciência. Então, na medida em que eu me deparo comigo mesmo e com as minhas próprias ações, essa dor me impulsiona a dizer assim, eu volto, eu quero voltar para lá mesmo, e com esta pessoa. Porque é algo que eu preciso estar em paz. E aí a gente volta, só que nós somos tardos. A gente volta uma, volta duas, volta três, mas volta. Até um dia a gente trazer essas situações. Gente, é algo tão interessante. Quando eu paro para pensar no contexto família, já falei isso em várias palestras aqui, como a lei divina ela age, porque há pessoas que são não inimigas nossas tão ferrenhas, que a gente diz assim, não perdoo nunca. E aí eu digo assim, perdoe não, porque você não vai só perdoar, como você vai dar a vida por essa pessoa. E o mais complexo, nem sempre vai haver a recíproca do outro lado. Esse é o ponto. É verdade, Alisson? É verdade. Às vezes uma mãe e um pai dá vida pelo filho, mas o contrário não acontece. Há crianças que crescem dentro da sua estrutura familiar, que determinado tempo passa pelo tempo da fase da adolescência, chega na juventude e vê nos pais inimigos. E são. Está nesse capítulo 14. Mas foi a mãe que pediu por tudo. E é interessante que nesse capítulo fala lá, que a pessoa, esse espírito fica lutando para não reencarnar nesse grupo. Está lá escrito, viu? Quem quiser, dê uma lidinha. Vou repetir para quem quiser anotar agora, porque antes ninguém quis anotar, mas agora anota. Capítulo 14, honrar pai e mãe. Instrução dos espíritos. O espírito passa um período extenso no mundo espiritual até aceitar reencarnar com aquele pai e com aquela mãe. Está lá escrito. E aí o melhor não é isso, é que a mãe pega no colo o pai e vai dizer assim, a paz é um amor, que é uma coisa. E esse era aquele seu inimigo que você não dava, se você pudesse, você matava ele. Mas hoje você dá a vida. Veja
a sabedoria divina. Alisson, e esse filho vai acontecer o quê? Não é à toa que o texto que vocês vão procurar, quem quiser ler, é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Imaginem a dor de consciência desse filho depois, quando chegar no mundo espiritual e se deparar com essa situação. Aí vai ser o filho a implorar por tudo para voltar junto a esses pais. A lei é perfeita. E nesta dor, vejamos que situações que estão conosco é para nos auxiliar. E aí a gente tem dores repetidas. Esse é o ponto. Temos dores repetidas. E a gente não desperta. Rapaz, o que é que acontece? Que toda vez volta. Toda vez eu encontro a mesma situação. Eu namoro, eu tenho o dedo podre, só aponto para quanto é errado. Não. Porque o que era para aprender não aprendeu. O que era para desenvolver não desenvolveu. Então você atrai karmicamente, eu vou usar esse termo, que a gente nem tem a palavra karma, não é a palavra espírita, a gente pega emprestado, né, do budismo e de outras tradições, para a gente a lei de causa e efeito. Então você tem uma situação onde você precisa desenvolver, é por isso que volta. E aí os espíritos colocam aqui, ele vai colocar, vejam quantas situações orgânicas do nosso cotidiano, e a gente não percebe que isso é uma dor expiação, nos convidando a despertar para mudar. Olha o que ele fala. Aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na terra, pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, reajustar, por isso dor expiatória, imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância inclinados à estenose do piloro. O piloro é uma parte aqui do início do estômago que é fechadinha. A criança come e vomita. Come, bota para fora. Come e bota para fora. Tá lá. Há ulcerações gástricas, ao desequilíbrio do pâncreas, a colite e as múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Comecem a pensar, se tiver alguém aí com intolerância a alguma coisa, reflitam. Só estou lendo, viu? Ninguém vai ficar com raiva de mim, não. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, pela leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos, que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade por meio da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhe impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas reflexões de temporário ostracismo possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis, as dermatoses aflitivas, quais o eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tireoide que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico,
experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos. Quem rogou? Nós próprios. Para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Alguém se encontrou aí? Não levanta a mão, só pensa. Então, estes processos, essas dores, dor-expiação, é a oportunidade que nós estamos tendo para reaver a paz que um dia a gente desequilibrou. Então não foi a punição, Deus não castigou. Foi só o resultado do que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio. Mas na medida em que eu me encontro imerso nestas dores, que estão aí explícitas, e tantas outras situações, onde nós estamos agora mergulhados nisso, pensemos que nós estamos tendo uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade, o mais perigoso é o que nós estamos fazendo quando nós não nos encontramos neste grupo. Ai, Alisson, ele falasse uma lista imensa, eu não tenho nada. Cuidado, então. Porque você pode estar angariando isso para amanhã. Esse é o ponto. Então vejamos que a dor agora, ela é uma oportunidade para cada um de nós. Então é preciso que a gente desperte. Que a gente desperte para essa realidade. Porque, afinal de contas, então, eu não estou sofrendo de forma aleatória. Não, eu já estou reparando. Então, quando a dor chegou, ela chegou com um objetivo, que ela pode ser, no primeiro momento, expiatória, ou ela pode ser a dor auxílio, que é o terceiro tipo, que a gente vai ver agora. Porque a primeira é dor evolução, que são aquelas situações, repito, que me impulsionam a avançar utilizando a ferramenta da inteligência. A dor expiatória, estas situações de resgate, porque eu já utilizei mal, e nós estamos na oportunidade agora de colocar essas matrizes. Quem lembra das matrizes que eu falei que ficam no espírito? Olha, cria uma matriz, uma cicatriz. Então, na hora em que o corpo, que o espírito, ele vai em direção ao corpo, é importante que a gente entenda, ele agora imprime em cada uma das células, porque os espíritos disseram a Allan Kardec que a ligação do espírito com a matéria, ela acontece célula a célula. O que é que isso significa na prática? Tem muito a ver com esse último tipo de dor. Tem a ver com dor expiação e com dor auxílio. Ele coloca ali, essas matrizes, elas já vão imprimir no corpo aquilo que eu falhei ontem. Prestemos atenção, porque é muito interessante que os espíritos vão falar sobre este processo. E como é importante despertar, porque o despertar, ele alivia nas dores expiatórias e na dor auxílio, às vezes, nem acontece do indivíduo ter a dor. Porque o objetivo da dor auxílio é fazer com que o indivíduo volte para a linha. Vou chegar lá já já. Quando o espírito vai, então, através do perispírito, se juntando célula a célula, ele faz isso através dos nossos cromossomos, do DNA. Então, ele vai encontrar um conjunto de DNAs, por isso que ele, via imantação, ele escolhe o espermatozoide de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Muita gente achava que o primeiro que chegava no óvulo era aquele que era o campeão. Não é isso, tá, gente? Inclusive, a ciência disse há pouco numa pesquisa dizendo que quem escolhe o espermatozoide é o óvulo. A mulher manda até nisso. Né? Ela caladinha, ela danada. Chega lá primeiro, não é você, é aquele dali que vem de muleta, lá atrás. E aí a gente entende que, de fato, né, depois de ver essa lista inteira, a gente percebe que é assim que funciona. E aí diz lá que o espírito, neste processo de aproximação para o reencarne, ele se imanta ao espermatozoide, por isso que às vezes é o último da fila. E ele se imanta ao ovócito, a gente está chamando de óvulo, mas é ovócito. E aí ele vem trazendo, sai, afasta todo mundo, bora afastando, que ele está chegando, abre espaço, abre o espaço, chegou, ela vai lá, abre, ele entra, germinou. Que beleza, agora eu tenho a carga genética que eu necessito. Então ninguém reencarnou errado, tá, gente?
Tem certeza, Alisson? Absoluta. Você conhece minha família? Não, mas eu tenho certeza que foi certa. Tá? Porque Deus não erra. Ele é soberanamente justo e bom, e isso foi feito para todo mundo encontrar a paz de consciência. Olha que maravilha. Alisson, é sério? É sério. E aí começa a desenvolver. Então, há situações que foram tão graves que elas se tornam obrigatório passar por elas. São essas questões expiatórias. Não tem para onde fugir. Pode ser aliviado, mas não escapa. Porque eu já marquei tantas vezes pelo mesmo erro que agora é necessário que o meu organismo ponha para fora. Ele expurgue, ele expie. É um processo de colocar para fora. É expiação. Tá certo? Mas há um conjunto de situações que estarão em potência no código genético. Aqui, com certeza, todo mundo já ouviu um artista ou uma artista muito famosa que fez uma pesquisa genética e descobriu que tem 0,25% e tem uma chance de câncer de mama. Tira minhas mamas e bota prótese. Porque eu não quero ter câncer. Aí uma vez eu vi uma reportagem dessas coitadas. Se tiver que ter, vai ter. Se não ali, em outro canto. Porque está no perispírito, está no espírito. A necessidade não é do corpo. O corpo é só a materialização. Porque quem pensa, quem sente... Alisson, até a dor que eu sinto da topada é o espírito? É. O sistema nervoso leva para o espírito e volta. Então a dor é do espírito. Quem pensa é ele, quem tem raiva é ele, quem tem paixão é ele, quem ama é ele. O corpo é só a ferramenta. Só decodifica. Então, há situações em que no código genético tem potência, esse 0,25% de chance do câncer está lá. Agora, sabe para quê? Livro Temas da Vida e da Morte. Quem quiser ler também. Eu até apresentei, quem foi para o Enesp viu, eu trouxe alguns textos dessa obra, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai dizer assim: esse daí são combinados com os espíritos reencarnantes, todos nós. Estávamos no mundo espiritual, os mentores chamam, senta aqui. Teu compromisso é esse. Vai ter que espiar isso aqui, porque já foi mais de 3, 4 encarnações fazendo a mesma coisa, gerou essa consequência, você vai ter que espiar. Porém, você tem esse roteiro, você agora prometeu agir bem, não ter vícios e não cair mais neste erro que você já caiu. Tá certo? Tá certo. Agora, como a gente quer garantir a sua reencarnação, e não existe lei de involução, porque ninguém sai daqui pior do que era, a gente pode sair no empate. Não melhorou em nada, mas pior não sai. Nós iremos deixar no seu código genético uma margem de possibilidades que vai servir para botar você de volta na linha. Se você fizer bobagem, ativa esse gene e você volta pela dor. Entendido? Entendido. Do auxílio. Essa é a do auxílio. Mas, Alisson, o que é que garante? A atitude. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Sabe? Está na consciência. Porque o certo e o errado não é o certo e errado que o mundo diz que é. Porque se a gente for pelo mundo, a gente vai adotar um bocado de coisa errada achando que é certa. Para isso existe essa lei divina, que foi exemplificada, repito, pelo Cristo no Evangelho, e para quem quiser encontrar e estudar a fundo, está no Livro dos Espíritos, a terceira parte, toda dela, a terceira parte, são as leis morais. Então toda vez que a gente foge a essa lei, e é bem conhecida essa lei de justiça, amor e caridade, nós estamos surgindo a lei divina. E aí a gente gera consequências. E aí eles dizem isso, que chega um momento em que a gente vai ser chamado a atenção pela dor. E são os próprios mentores que falam isso. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos, né? Porque a gente quer que o outro seja maravilhoso, mas a gente não precisa. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Eu vou ler já já o que ele diz em relação a isso. A dor auxílio, ela vem como uma chamada de atenção para
fazer com que a gente retome. Eu passei por uma experiência como essa de dor auxílio. Já tive a dor expiatória e tive uma dor auxílio. Quando eu estava nos meus 20 e 21 anos, foi numa reunião, e que eu tive a surpresa maravilhosa de um espírito falar assim, enfaticamente, mas bem enfático, se você não assumir o seu compromisso, você volta. E, obviamente, eu, muito inteligente que sou, na tentativa da barganha, eu fiz, volta para onde? Podia ser voltar para casa, voltar, né, para qualquer lugar. O inocente, né? Bota a mão do o gato de botas, aquela carinha. Volta para onde? Aí ele disse, para o mundo espiritual. Nesse período que eu estava na minha vida, eu tinha pânico. Se eu entrasse no Jeff e tivesse alguém falando de morte, eu dizia, isso é para mim. Será que eu estava no nível de neurose? Eu disse, isso é para mim. Está falando para mim, com certeza. Aí o espírito, sabendo da minha fragilidade, foi em cima. E o que é que me trouxe? O problema que eu tinha nos rins, que mais tarde gerou o transplante. E foi exatamente este processo de volta que ele disse assim, você lembra quando você estava lá atrás, com 19, 20 anos, lembra? Lembro. Pronto, meu filho, a chamada foi feita no tempo certo, mas que sorte a sua que você ouviu. Porque senão você ia voltar agora. Olha que beleza. Os espíritos nunca falam no tempo exato. Eles sempre nos dão tempo para a gente fazer. A beleza da divindade, a misericórdia divina. Não era de imediato, não era no outro mês. E ali foi o meu próprio mentor que falou. Aí, rapaz, com um mentor desse, eu não preciso de obsessor, porque esse daí já resolveu minha vida, né? O cara foi exatamente onde eu tinha mais medo. Eu tinha pânico de morrer. Ele foi exatamente no ponto. Você vai morrer, viu? Se não assumir, morre. Meu Deus, depois eu entendi que eu vou morrer de todo jeito. Né? Mas na época eu tinha medo, então serviu, foi a medicação perfeita. E aí eu voltei. Mas a dor, ela aconteceu, porque eu tinha que passar por esta, que era para me trazer, foi uma dor auxílio, mas o transplante era dor expiatória, que eu precisava. Mas fui auxiliado, não tenho nada a reclamar. Pelo contrário. E a gente precisa entender, eu quero fazer um adendo, né? Acreditem que o Jesus que trabalha aqui, trabalha em qualquer centro espírita, em qualquer igreja. Às vezes a gente fica preocupado e diz assim, rapaz, eu vou fazer um tratamento na casa espírita tal. Faça não. Você não está nas casas? Mérito não tem a ver com médium. Mérito não tem a ver com a casa. Mérito tem a ver com o indivíduo, porque senão a gente está se transformando numa doutrina exclusivista. Só se cura quem for espírita. E os católicos? E os evangélicos? E aqueles que não têm denominação religiosa, mas são boas pessoas e cumprem a lei de justiça, amor e caridade. Jesus olha de lado e diz, esse não, que não tem religião, a gente não ajuda. Cuidado com isso. A gente entende a boa vontade, às vezes, até de orientar, mas veja, se nós estamos numa casa espírita séria, se a gente voltou para o caminho e está na nossa condição o auxílio da espiritualidade, a gente alcança essa cura relativa na casa que a gente está. Não precisa de nenhuma passe de mágica, não precisa de nenhuma cirurgia espiritual extraordinária, porque Jesus, ele comanda o orbe como um todo. Ninguém está preso a uma casa espírita, ao médium ou qualquer outra coisa. Se nós temos o mérito, chega. Então essa do auxílio, ela tem um papel fundamental que muitas vezes nós, familiares, não entendemos. Quando pessoas do nosso convívio, do nosso sangue, passam por processos dolorosos. Veja o que os espíritos falam em relação à do auxílio. O enfarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se por meio de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então o indivíduo passa, às vezes, um bom período passando por um processo de um tratamento de câncer. Rapaz, Alisson, foi 2 anos de luta e depois desencarnou. Esses 2 anos de luta foi extraordinário para o espírito dele. Deu tempo de refletir, de pensar sobre a vida, de pedir perdão por situações que aconteceram e que ele achava que estava numa postura correta. Esse indivíduo desencarna mais leve. E a gente fica, meu Deus, por que fulano está sofrendo tanto? Porque é o papel, porque é a misericórdia divina. Dando a dor auxílio não só para ele, para a família que está ao lado, repensar também nos valores, naquilo que de fato tem ou não tem importância. Então são 2 aspectos da dor auxílio formidável. O indivíduo vem inveterado agora, voltou a beber. Não sabia ele que na outra existência ele já bebia.
e agora voltou a beber. Aí os espíritos vão lá e dizem assim, vamos fazer o seguinte, desenvolve aí, cirrose. Bota aí uma cirrosezinha pro rapaz. Cirrose, descobre com cirrose. Tô com cirrose, dou auxílio. Porque se ele não tivesse cirrose, ele voltava a beber. Então, ele desenvolve a doença que está ali guardada no código genético, para que ele não volte a cair no mesmo erro do auxílio. Então, comecemos a enxergar agora todos os fenômenos dolorosos em nossa vida dentro dessa classificação. E a gente vai perceber que em todos eles é a mão divina nos auxiliando, para que a gente aproveite a coisa mais importante que a gente tem enquanto na Terra: tempo. Tempo. Não percamos mais tempo com reclamações vazias em relação a coisas que a gente não tem como mudar. Vamos nos preocupar com o que eu posso mudar. E eu posso mudar o quê? A forma de sofrer, que é passar pelo processo. É a única coisa que eu consigo. Esse é o ponto-chave. Então, na medida que eu entendo as características da dor e que ela está sendo a meu benefício, agora eu preciso fazer o necessário para anular, mas não é anular apenas por anular, é adquirindo um valor no qual esta dor se ancora para que eu desperte. Então, se o indivíduo que ele já vinha com uma tendência à cirrose, ele não bebe, não tem por que ele passar a espiritualidade e dizer, deixa esse gênio aí quietinho, não tem problema nenhum não, vai ficar aí. Ele vai morrer com isso, mas não morre disso. Esse é o ponto. Em toda a nossa vida agora, olhando a vida de forma ampla, tudo aquilo que nos gera dor e sofrimento, tudo é um convite constante ao despertamento. O parente difícil, a doença que nos chega, as complicações que nós temos aí fora, tudo é um convite para que a gente desenvolva os potenciais. E o mais interessante é que da mesma forma que existe essa perspectiva de dor em nosso código, em nosso planejamento reencarnatório, antes é feito um treinamento conosco na espiritualidade, para que a gente tenha condições de passar por estes testes que foram escolhidos e combinados com os nossos mentores por nós mesmos, para que a gente entenda que, de fato, essas dores estão em ombros que foram preparados para suportá-las. Não esqueçamos disso. Não nos encontramos em desamparo. A todos, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz.